Fala comigo, prestador de serviço, como é que vocês estão? Que semana abençoada, hein? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, o nosso Pode Prestar tá começando e hoje o assunto vai ser de fundamento. Eu trouxe um psicólogo aqui hoje pra falar com a gente sobre muitas questões de mentalidade, aquelas que vão fazer a gente literalmente sair, né, de uma realidade que a gente vive hoje para buscar novas realidades, novos ares. Antes de mais nada, nossos patrocinadores do canal aqui, Postes Litoral, esse tá sempre aqui na minha cabeça, nossa empresa que trabalha com entradas de energia elétrica, a gente é especializado no ramo de entrada de energia elétrica, trabalhamos com postes, com agrupamentos, toda a parte de instalação envolvendo a entrada de energia. Aqui na região metropolitana temos a GS Soluções Elétricas, que trabalha também com especialização nas entradas de energia, mas também com a parte de solução elétrica industrial, residencial e predial. Estamos aqui no maior estúdio da região de São Leopoldo, que é a SMK Studio. Tem a xicrinha aí, meu querido? Tu não tá com a xicrinha aí, não, né? Não peguei, cara. Tu não pegou a xicrinha, putz. Enfim, ó, finge que tem a xicrinha da SMK aqui na minha mão, onde surge o melhor café e os melhores papos. Aqui nesse estúdio maravilhoso, que diversas personalidades hoje gravam aqui com muitos conteúdos. E realmente é um estúdio diferenciado. Ah, aqui tem uma xicrinha, ó. SMK Estúdio Digital, para quem quer criar conteúdo de qualidade com microfone, com audiovisual, tudo top, é aqui com os homens. E hoje eu tô com o Bernardo Tietze. E aí, meu irmão, como é que tu tá, velho? E meu querido, eu tô muito bem. Nosso terceiro episódio, cara, de podcast. Juntos, cara. Sempre te prestigiando aqui, né? Vai virar uma tradição nossa. Que demais, né, cara? A gente viu a gente tinha o Alcateia Podcast, depois tu veio no De Cara com Cara e agora no Pode Prestar. Nos dois que a gente fez no passado, tu ainda estava em processo de formação, né? Sim, agora finalizado, psicólogo. Muito feliz, realizado também, com, cara, muito trabalho acontecendo, muitas coisas novas desenvolvendo também ao mesmo tempo. E é isso, velho, a vida sempre pra frente. Que demais, né, irmão? Que demais. Quanto tempo foi até tu ser formado agora? Cara, eu me levei 10 anos pra finalizar minha formação. Então foi uma formação, investi bastante tempo, investi bastante dinheiro, faz parte também, né? Faz parte. Porque é isso. Mas, cara, muita satisfação, assim, de agora já estar formado e já estar conseguindo trabalhar de uma outra maneira, né? Antes eu trabalhava muito com as mentorias de alta performance, trabalhava com mentoria de autoestima, de autodesenvolvimento no geral. E agora eu consigo inclinar um pouco mais essa metodologia que eu já trabalhava antes para a parte clínica. Então, além de eu trabalhar agora com questões de alta performance, autoestima e autoconfiança, também trabalhar com outras questões de saúde mental como um todo. Né? Tratamento de depressão, ansiedade, trabalho bastante com burnout, porque é muito relacionado ao trabalho. Então, a maior parte do meu desenvolvimento foi com psicologia do trabalho também durante a graduação, trabalhando já com recrutamento, planejamento de carreira, orientação profissional. Então, cara, mundo do trabalho é o que mais me encanta assim, na psicologia, é o que eu mais faço hoje em dia e é o que eu mais consigo também ajudar os meus pacientes, porque, querendo ou não, a gente desenvolve 80% da nossa vida para o trabalho. A gente cresce, vai pra escola, estuda, quando termina a escola, se é que termina, pelo menos, né? Algumas pessoas pessoas conseguem terminar, conseguem avançar nos estudos, a gente tá sempre se preparando pro mercado de trabalho. E quando a gente chega, a gente trabalha até se aposentar e depois de aposentado, hoje em dia a gente vê também que continua trabalhando, porque só a aposentadoria não é o suficiente, tanto questão financeira quanto também de realização pessoal. Né? Então a gente trabalha com alguma coisa que só traz problema, que é só estresse, que é só problema, que é só coisas negativas no caso, e a gente não pensa no processo de satisfação pessoal, no processo de desenvolvimento profissional, a gente fica sempre andando em círculos. Então a psicologia, pelo menos na minha perspectiva, traz para isso, né? Trabalhar tanto alta performance para que a pessoa possa se desenvolver na questão de resultados, na questão de progresso, quanto também no processo de satisfação pessoal e profissional, para que a pessoa possa, então, nesses 80% da vida, também tirar algo bom que não seja só função, não seja só trabalho, só perrengue, só sacrifício, e a partir daí, então, construir uma vida que de fato vale a pena viver. Cara, demais, hein? Tá louco? Tá doido? Eu acho que todo mundo precisa disso tudo aí, cara. Com certeza. Uma coisa que eu acho interessante, tu comentou ali do burnout, né? O burnout eu percebo que é um mal do século, eu acho, porque as pessoas realmente elas estão muito focadas em trabalho, esquecendo dos seus hobbies, do seu tempo de qualidade, acabam ficando só naquela intensidade de trabalho e
tu vai saber explicar melhor o que acontece com a química do cérebro nesse tal de burnout aí. Porque eu sei que é tipo um apagão, a pessoa enlouquece, chega num limite. Não cheguei nisso, mas eu vou te contar um episódio que aconteceu no final do ano passado e tu vai me dizer se pode ter sido um pré-burnout, digamos assim. Vamos lá. Mas primeiro eu queria saber, entender melhor assim, o que é de fato um burnout. Tá. Burnout, cara, muitas pessoas têm uma certa confusão com crises de ansiedade. O que acontece? Burnout, ela é uma doença que hoje em dia a gente vê com relação ao trabalho, mas é mais voltada para o nível de estresse. Então, o estresse, ele não é um estado de humor, ele não é uma emoção. Estresse são 2 hormônios na nossa corrente sanguínea e na nossa questão neuronal. Então, a gente tem o cortisol, que a gente já ouviu falar muitas vezes pela medicina, e a noradrenalina, que é um neurotransmissor que ajuda na questão para poder ativar esse hormônio e melhorar algumas questões cognitivas, porque o estresse é uma coisa boa. Né? Se eu tiver que resolver um problema, se eu tiver que lidar com alguma situação, o estresse vai me fazer concentrar, vai me fazer focar, vai me fazer prestar atenção naquilo e criar energia para o meu corpo e a minha mente poder resolver aquele problema. Agora, se aquele problema não sai da minha frente e ele fica por muito tempo, esses hormônios, eles começam, ao invés de se tornar uma coisa boa, começam a se tornar um veneno no nosso sangue. E quando a gente não consegue se desestressar, esse hormônio continua na corrente sanguínea e ele começa a afetar o nosso corpo de uma maneira geral. Tanto na questão neurológica quanto na questão fisiológica. Então, a partir disso, a gente começa a entender que o burnout, ele não é uma questão só de ansiedade. É que por tu estar num nível de estresse tão alto, a tua sensibilidade à emoção baixa. Então, tu dispara a ansiedade com muito mais facilidade, tu fica mais irritado, então a emoção de raiva também vem com mais facilidade, e tu começa a ter, então, crises de ansiedade, muitas vezes ataque de pânico, mas tu não tá tendo um transtorno de ansiedade. O teu problema tá no estresse. É que o estresse está te deixando mais sensível à ansiedade e a partir disso tu começa a ter crises. Então o burnout, ele tem justamente essa característica muito forte do estresse, de uma maneira em que se a gente não trabalhar a nossa qualidade de vida, o teu corpo vai começar a definhar. O teu corpo vai definhar, no caso. A tua mente vai começar a definhar. Tu vai começar a ficar sem, como eu vou dizer, sem um pensamento organizado. Tu começa a ficar confuso. Além de ficar irritado, tu começa a fazer as coisas de maneira muito impulsiva. Então, tu perde basicamente o controle da tua vida porque tu está num nível de estresse muito alto. Agora, o que a gente precisa fazer? Diminuir o nível de estresse. A gente precisa encontrar estratégias para construir na nossa vida uma maneira que equilibre tudo isso para que também tu possa performar. Por isso que a tua performance, quando eu começo a trabalhar essas questões com os meus pacientes ou com aqueles que eu trabalho, justamente a performance não está só em tu desenvolver mais produtividade em estratégias como o Pomodoro, em estratégias como o controle de horas que tu está tendo na rotina. Mas sim, como é que tá o teu sono? Como é que tá o teu processo de desestressar, de descanso? Porque até um psicólogo que eu trabalho em São Paulo, que trabalha muito com performance, ele fala, cara, até carro de Fórmula 1 tem que ter um pit stop. Ele não vai correr a corrida inteira sem parar. Ele tem que trocar algumas coisas, ele tem que parar, tem que encher o tanque de novo, tem que trocar as rodas, tem que ter pelo menos alguns segundos ali para que o carro ele possa ter uma certa manutenção e aí ele volte assim a performar. Então, todo o processo de performance, ele não está só nas horas que tu está performando, mas nas outras horas que tu está se preparando para performar. Então, o burnout, ele vem muitas vezes porque a pessoa não tem essa lógica. Ela não pensa no descanso, ou quando ela está descansando, ela está pensando no trabalho, ela não consegue descansar. Não é porque ela não quer, é porque ela não aprendeu a fazer isso. A gente não aprende a descansar. Quando a gente é criança, beleza, a gente joga bola, a gente faz algumas outras coisas, tem essas atividades. Mas quando a gente é adulto, tem responsabilidade, tem trabalho, tem demanda, isso vira ali terceiro, quarto, quinta prioridade. Né? Então, a gente começa a organizar a nossa vida de uma outra maneira em que a gente esquece de fazer isso. E aí a gente fica propenso a ter mais estresse por mais tempo na nossa corrente sanguínea, o que nos leva, então, a esse quadro de burnout. E aí, a partir disso, a gente vai ter todos os malefícios dessa doença, de fato. E, cara, se a gente não parar para tratar, a gente pode morrer. O estresse, ele é um hormônio que ele mata. Esse é um ponto importante. O estresse, se ele não for bem cuidado, tu morre. Tu começa a adoecer, tu começa a ter falência de órgãos. Então é um problema muito importante quando a gente começa a entender que a saúde mental não é só tu se sentir bem, tu abraçar o sol, dar bom dia, aplaudir quando o sol tá se pondo. Não, não é isso. Mas é tu conseguir construir a tua vida de uma maneira que tu não chegue nesse estado e tu consiga viver por mais tempo da melhor maneira possível. Porque quando tu começa a performar e tu começa a viver bem, tu começa a ter o desfrute daquilo que tu realmente queria desenvolver.
E é o contrário de quando muitas vezes a pessoa tá num ritmo, naquele ciclo de só fazer em busca de alguma coisa e ela nunca consegue atingir nada. Porque é justamente esse desespero por encontrar aquilo que faz a pessoa ficar naquele ciclo. E dificilmente ela vai conseguir encontrar, porque ela precisa daquele outro lado, uma contrapartida para poder equilibrar. E aí, a partir do momento que tu tenha um certo equilíbrio, tu consegue então desenvolver um pouco mais a tua vida e aí tu te aproxima dos objetivos. Não é só correndo que tu chega mais perto. Bah, que doideira, velho. Bastante informação em poucos minutos, hein? Pois é. Até me segurei um pouco agora pra não ser demais. Cara, não, é extremamente importante a gente entender isso. Porque, de fato, as pessoas acham que estresse é uma coisa normal e vamos levando a vida assim. É. Eu não sei se... Eu imagino, cara, que alguns tipos de câncer são desenvolvidos por estressar o corpo muito. Não, acho que não deve ter nada que diga que isso de fato não tem uma comprovação, mas existem sim alguns estudos que trazem uma ideia de psicossomática. Né? Psicossomática é um termo de... A relação mente-corpo, ela é de uma maneira mútua. Então, se tu muda o corpo, tu afeta a mente. Se tu muda a mente, tu afeta o corpo. Então, estando num caso de estresse, sim, tu pode desenvolver outros quadros de doença por causa, desse hormônio, né? Então, teu hormônio começa a virar um veneno no corpo, de fato. Então, tu começa a desenvolver doença porque não é mais um hormônio saudável. O hormônio está se tornando uma coisa negativa. E também porque é o teu estado mental, né? Então, tu começa a ficar com mais dificuldade de fazer outras coisas que te deixam bem. Tu fica mais debilitado, tu não quer fazer as coisas, tá com preguiça. A alimentação, tu começa a buscar aquilo que é mais prazeroso, uma forma de contrabalancear. Uma coisa leva a outra. A alimentação mal vai te levar a uma série de doenças. Exatamente. Tu não dormir direito vai te deixa mais vulnerável, né, a outras doenças também. Exatamente. Então, o estresse ele não vai te gerar um câncer, né, diretamente. Mas ele pode sim afetar no desenvolvimento de um câncer porque o teu estilo de vida muda. E aí, a partir disso, pode ser que sim, ao longo do tempo, depois de muitos anos, pode ser que alguma coisa aconteça. Seja um câncer, seja, sei lá, cara, qualquer outro tipo de doença que possa surgir. Às vezes, doença autoimune é assim. A pessoa tem um estresse por tanto período de tempo, ela começa a desenvolver uma doença autoimune. E isso começa porque o próprio corpo se atacando. Sim. Novamente, tu tem um hormônio ali que ele é para ser natural, ele é para ser do teu corpo, ele fica muito tempo, ele se torna um veneno, teu corpo começa a se atacar. E aí, tu cria uma condição de saúde para a vida inteira. Até tu morrer, tu vai ter essa doença autoimune, que foi desenvolvida justamente por um estilo de vida que te levou ao excesso de estresse. Tu acredita que existem personalidades ou pessoas que o ideal delas é não empreender pelo fato delas não conseguirem lidar com certas dificuldades, certas coisas? Sim, cara, acredito que sim, né? Empreender é uma coisa de perfil, gosto, né, ou interesse, como quiser chamar, e também um pouco de como é que eu vou dizer assim, não é inclinação natural, mas tem uma questão um pouco de talento, assim, né, uma coisa mais inata, assim, que a gente vai desenvolvendo e que a gente tem uma certa aptidão para aquilo, né, então, assim, depende muito da tua visão de mundo. Então, cara, tem pessoas que vão preferir um cenário de mais segurança, como a CLT, né, mas é uma segurança não tão segura, como a gente vai entendendo muitas vezes, mas de qualquer maneira é um cenário que a pessoa se sente bem naquele momento. Ela sente que ela pode crescer naquela carreira. Que ela vai ter um apoio, ela vai ter um suporte, né? Por mais que a gente saiba que isso é volátil também, que isso pode sumir a qualquer momento, ela entende que naquele momento ela precisa ter aquele suporte necessário que a CLT vai proporcionar. Sim. Né? Vai ter um vale alimentação, um vale refeição, vai ter um plano de saúde, vai ter um valor fixo todo final do mês. Né? Pega um pai de família. Tem aí 2, 3 crianças para poder cuidar, para poder botar comida na mesa. O cara tem um trabalho de CLT. Para ele empreender, cara, não é bem assim. Não é fácil, não pode né? queimar as pontes, porque o cara tem uma família nas costas. Uhum. Então ele precisa fazer todo um processo de transição. Se o cara já não é empreendedor, já não faz a sua renda através, né, dos empreendimentos, o cara já é CLT. Então ele tem que ter um plano completamente diferente de um cara da nossa idade aqui de 28 anos. Que pode acontecer qualquer coisa, ele ainda vai ter tempo de se recuperar, né? Vai, tem energia, tem disposição, tem uma certa estrutura. Nós dois não temos filhos ainda, então a gente pode se virar de certa maneira. A gente pode, por exemplo, mudar, sei lá, o nosso estilo de vida, diminuir um pouco o padrão para poder galgar uma outra questão, para poder passar. Podemos mudar com facilidade, não tem escolinha envolvida.
né? Não tem os amiguinhos, não tem uma outra vida estruturada nesse sentido. É nós, as nossas esposas. Então, é isso que a gente vai conseguir, de certa maneira, organizar. Então, fica mais fácil, de certa maneira. Mas, também é isso que eu te comentei, né, cara? Assim, se a pessoa não tem um perfil que ela busca, através do empreendedorismo, realizar os seus desejos, se ela não vê o empreendedorismo como um meio para ela poder atingir aquilo ali, ou como uma forma de realização propriamente dito, a gente vai ver uma pessoa que vai ser completamente miserável empreendendo. E sentindo que ela tem que viver uma vida que não é dela. Que ela acha que os outros fazem, dá certo, mas para ela talvez não seja isso. Sim. Né? Então, o mais importante é que a gente sempre volta na psicologia, autoconhecimento. Desenvolvendo o autoconhecimento, tu consegue encontrar o teu caminho. Ou construir, na verdade, o teu caminho, né? Porque não tá pronto. Muito bom, muito bom. A experiência que eu tive no final do ano passado foi... Eu tava com muita demanda. Eu percebi duas coisas, tá? Eu tava com muita demanda, mas não era demanda braçal. Era demanda... Demanda de pensamento, de estratégia... Como é que eu posso dizer isso? Trabalhando com a cabeça, né? Divisão, perspectiva? Não era tipo assim... Existem os trabalhos braçais... intelectuais. Isso aí. Então, tipo assim, eu tinha que exigir muito da minha cabeça pro momento onde eu tava sendo oprimido por vários projetos. Tinha um projeto do evento que a gente tinha que entregar, tinha os treinamentos, tinha... eu tava me casando na época do meu casamento, na época... Que mais que tinha, cara? Da marca também... Da De Leone, que tinha um lançamento que nós iríamos fazer, que acabou nem acontecendo. E tudo isso, cara, na mesma esfera. Na mesma hora, no mesmo momento. E aí, depois que entreguei o evento, porque eu não me permiti me entregar até o evento passar. Depois que passou o evento, eu comecei, tipo assim, a ver um monte de coisas que eu tinha cometido de erro, um monte de falhas, um monte de coisas que eu deveria ter feito antes e que eu me atrapalhei por conta de ter que a vontade de abraçar o mundo e não ter conseguido. E aí começou a vir muito pensamento ao mesmo tempo. Muita informação. Minha cabeça parecia chegando um monte de coisa, sabe? E aí teve um momento que a gente tava caminhando debaixo do trem ali, eu e a Vitória, né, minha esposa. A gente tava dando uma caminhada, fazendo um cardio. E ela conversando comigo sobre os projetos, eu conversando também sobre os projetos. E aí chegou uma hora que, tipo assim, começou a vir muita coisa na minha cabeça. Eu tive que pedir pra ela ficar quieta. Eu disse, não, pelo amor de Deus, fica quieta, eu não quero ouvir mais nada. E eu quase desmaiei, mano. Começou a ficar tudo preto, assim. E aí eu comecei a pedir por Deus. Começou da igreja, eu pensei, cara... nessa hora era só Deus. Eu disse, Deus, por favor, não permita que eu caia duro aqui no chão. Eu tava... meu sentimento era de que ia me dar tipo um AVC, um troço assim. Eu ia cair desmaiado e sei lá o que ia acontecer. E eu comecei a pedir pra Deus me aliviar, me tranquilizar. E aí comecei a ficar mais tranquilo, assim. Na caminhada, tudo. Comecei a ter mais clareza e ficou de boa. Mas foi um episódio muito horroroso, assim, cara. Eu tive medo ali. É terrível. Isso é uma crise de ansiedade. Isso foi uma crise de ansiedade. Pode ter vindo por causa do burnout, né? Não, tu não teve um burnout, né, Wagner? Assim, tu não chegou, por exemplo, a entrar nesse quadro, porque o burnout, tu tem algumas questões, tá? Tu fica exausto fisicamente, então, cara, tu não consegue sair da cama muitas vezes, tu não consegue fazer coisas simples do teu dia a dia, tomar um banho, lavar uma louça. Cara, o teu corpo não responde. E exaustão mental. Tu não consegue pensar. Às vezes na exaustão mental tu não consegue desenvolver um raciocínio, tu não consegue avançar nas ideias. Fica meio que vegetando, assim. Tu conversa com as pessoas, mas tu fica meio apático, assim, sabe? Parece que tudo tá meio neutro, tu não sente nada. Tu parece desconectado, assim, tá desligado. Isso é uma exaustão, isso é um cenário do burnout, um sintoma. Outra coisa é a despersonalização. Tu não sente quem tu é. Sabe, como se eu fosse aqui o Bernardo e aqui simplesmente eu tô vendo de fora. Parece que eu saí do meu corpo e eu tô vivendo uma vida meio aérea, assim. Então isso acontece porque o teu corpo ele tá te privando de tu entrar num estado de estresse excessivo. Então o burnout ele serve como... a gente considera uma doença, mas ele é um mecanismo de defesa do corpo para evitar que tu entre em contato com mais estresse. Então a gente debilita. Não tem como tratar com estresse, tu não consegue sair da cama, entendeu? Tu não consegue te mexer, tu não consegue pensar. Não tem gatilhos de estresse. Vamos apertar o botãozinho aquele do... para tudo aqui, ó. Já era, botão vermelho, para tudo.
Ninguém mexe, ninguém anda, ninguém sai. É isso, cara. Então o burnout ele vai te deixar nessa condição, né? Agora, assim, no teu caso, não chegou a ser um burnout porque tu não passou por esse episódio pelo que tu me trouxe. Não. Mas por tu ter um nível de estresse possivelmente há mais tempo no teu corpo, né, um nível de estresse mais elevado, tu fica mais sensível à ansiedade. E a ansiedade, ela gera taquicardia, que é isso, o coração bater rápido. Às vezes tu sente o braço ficar dormente, ou sente uma dor no braço, sente uma dor no corpo, porque o coração tá muito acelerado, tá forçando. Que nem falou das ideias, começou a vir muita coisa na tua cabeça. A nossa mente funciona assim, a ansiedade, ela dispara justamente muita energia mental, então ela cria muitos pensamentos, como se fosse uma máquina, né? Ela começa a imprimir pensamentos sem filtro nenhum. Tu começa a pensar muitas coisas estranhas. É muito louco. Muito louco, cara. Tu começa a pensar que tu realmente tá enlouquecendo, porque tu tá pensando coisas que tu nunca pensava. E coisas ruins. Tu pode criar um cenário, tipo, nossa, minha mãe tá morrendo. Tipo, não, mas peraí. Não tá acontecendo isso, sabe? Nossa, vou ser assaltado agora. Não, cara, calma, eu tô aqui na rua, tô caminhando, tá de boa. Tu pode ter vários pensamentos negativos nesse sentido, porque a ansiedade é um sentimento que ela vem do medo. Então, conforme tu vai fazendo isso, o teu corpo vai entrando num estado né, de reagir a isso. Então ele começa a ficar num estado de suar, de aumentar a adrenalina no corpo, de ter esse batimento cardíaco maior, de tu parece que vai desmaiar, ou a pressão aumenta. Sim. Quando a pressão aumenta também tu fica com esse sentimento, mas fica tudo escuro, não é só quando baixa. Então tu começa a se sentir fora do controle. Então, cara, pelo que tu me trouxe, né, me traz muito uma ideia de uma crise de ansiedade causada possivelmente por um excesso de estresse. Até porque no final do ano passado tava todo mundo por aqui já, né? Cara. Com 2024. Pois é, né? Foi um ano estressante, né? Cara, até tivemos a enchente, né? Sim. Só a enchente já foi o suficiente pra gente ter um aumento de estresse muito grande. E a diminuição do estresse, ela foi sendo gradativa. Na medida que a gente conseguia fazer, porque também gerou muito a bola de neve. Gerou muito trabalho, gerou muita coisa pra gente resolver depois, né? Mas isso é uma coisa muito louca, porque no momento da enchente, sendo bem sincero, assim, eu consegui lidar muito bem. Uhum. Eu consegui segurar muito as pontas. De várias pessoas, inclusive da família lá, quando a enchente atingiu a empresa. Foi tudo. Sim, eu lembro. Foi tudo por água abaixo, né? Literalmente. E aí, cara, foi um momento onde eu consegui enxergar parece que eu me sinto muito bem no caos. Uhum. Eu me sinto assim, porque eu conseguia resolver com calma, com tranquilidade. Agora, quando eu tenho tempo, é aí que é o meu problema. Eu não sei qual que é a relação disso. Tem gente que é diferente, né? Tem gente que no caos enlouquece e não acha saída pra nada, não acha jeito pra nada. Enquanto tem gente que, quando tá mais tranquila, fica assim. É uma doideira isso aí, mano. É um costume muitas vezes do que tu tá, de fato, acostumado. Você fala um costume, né? Obviamente. Mas, cara, é uma coisa que também tem um pouco a ver, talvez, com o teu perfil. Tem também um pouco a ver com o teu ritmo de vida, teu estilo de vida. E também com aquilo que tu tá, novamente, né? Sendo depositado. A partir do momento que tu depositado muita expectativa, muita responsabilidade, muito caos, e tu dá conta daquilo, quando tu sai disso aí, vem o efeito. Talvez naquele momento do caos tu não tava sentindo. Eu segurei. Tu segurou. Mas depois apareceu tudo. Depois vem, entendeu? Então não adianta só tu segurar naquela hora e resolver o problema naquela hora. Claro, a gente é necessário que tu faça isso. Mas quando tu vai sair daquela situação, tu normalmente vai ter mais tempo, vai ter mais espaço, vai vir o restante. Porque, cara, tu pode estar sofrendo, só talvez tu não esteja sentindo. Tu pode estar estressado, mas tu pode não estar sentindo. Pode ser que tá acostumado a se sentir dessa maneira. É que nem quando a gente vai na academia, faz um treino, durante o treino, cara, tu tá ali cheio de força. Tu chega em casa, tu desmonta. No outro dia Ou no dói dia seguinte. tudo. Dói tudo. Então, quando tu vai pro teu descanso, é que tu realmente sente o efeito daquilo que tu vivenciou. Faz então, talvez sentido. possa ser um pouco disso, sabe? Então, muitas pessoas, quando elas estão, digamos assim, menos aceleradas, elas começam a ter sintomas de ansiedade. Porque elas têm tudo isso acumulado dentro delas. Que elas não pararam pra lidar. Quando elas pararam, aquilo vem. Sim. Né? Veio, no caso. Então, assim, em várias pessoas eu vejo que isso acontece. Isso é natural.
Isso mostra o quão é necessário que tu pare mais vezes ao longo do ano. Aham. Né? Para que quando tu parar uma vez, não venha tudo de uma vez só. Tu consiga lidar, tu consiga aprender a viver uma vida que não seja rotacionando o giro tão alto. Uhum. Que tu possa fazer esse, como é que eu vou dizer assim, essa transição. Onde sim, tu tá no meio do caos, tu resolve, tu consegue fazer as coisas, mas também tu consegue descansar sem que isso te pressione. Tu chegou a criar ou estudou algo sobre, tipo, um roteiro para uma pessoa ter uma alta performance? Cara, não tem um roteiro, assim. Tem alguns pré-requisitos. Só que são, não vou dizer impossíveis. Às vezes são muito difíceis, levam muito tempo. Mas, tipo assim, uma alta performance o ano todo. O ano todo. Tá, pode crer. Cara, primeira coisa, né? Quando a gente fala de alta performance, a gente pensa no quê? O que tu pensa, Wagner? É tu entregar sempre o teu melhor. Sempre. Vou te dar um exemplo. O Wagner, ele tá trabalhando em alta performance, tanto na empresa, entregando bons resultados para os funcionários, entregando boas ações, fazendo ela crescer, fazendo ela se desenvolver, criando projetos, por exemplo, como esse, dando o melhor de si, puxando convidados que vão trazer conteúdo, pensando já na questão dos cortes, pensando na questão do projeto. Aí depois tem a outra parte, a parte de casa. Até em casa eu penso em ser em ter alta performance, entende? Eu vejo que o alta performance é o cara que tá entregando tudo sempre. Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado. E pra ti, tu entrega? Não. Pra ti mesmo, não na tua comparação. Não. Perfeito. Esse é o ponto. A alta performance, ela é uma forma da gente conseguir construir uma vida de uma maneira mais coesa, onde tudo é mais harmônico. Então, por exemplo, a gente separa a vida em diferentes áreas, né? A saúde física, saúde mental, espiritualidade, relacionamentos, trabalho, família, enfim, várias esferas. A gente separa tudo isso, organiza, tenta visualizar algumas coisas nesse sentido, para que a gente possa, de fato, planejar, para que a gente possa estruturar isso e ter um entendimento melhor. Só que, na prática, nada disso está separado. Pega um funcionário teu que está com a mãe hospitalizada. Cara, não tem. Não tem como tu querer cobrar um resultado com um cara que esteja performando em alto nível, sendo que o cara tá com a mãe no hospital. Sim. Aquela falácia de os teus problemas tu deixa da porta para fora, não existe. Não acontece. Não acontece. Não tem como forçar isso. Então, isso é um exemplo para demonstrar que nada dessas áreas estão separadas. Então, para que tu precise que digamos, teu funcionário ou que tu mesmo performe melhor, o restante tem que estar indo bem. Para o restante estar indo bem, tem que organizar, tem que direcionar, tem que investir ações, investir energia, investir tempo. É difícil tu conseguir investir tempo em tudo. Então, tu organiza o teu tempo para que tu possa fazer isso. Tu organiza estratégias para que tu possa fazer isso. Tu organiza processos para que tu possa fazer isso. Então, a alta performance está num viés justamente de construir a vida de uma maneira que tu consiga dar conta de tudo sem essa pressão de dar conta de tudo. Porque se tu pressiona, se tu coloca, digamos assim, cara, tu tem que estar sempre no máximo em tudo. É uma expectativa muito grande. E tu nunca vai conseguir estar sempre no máximo de tudo. E tem que entender o que tá faltando. Ah, tá faltando descansar mais. Tá, mas descansar como? Descansar o quê? O corpo, a mente? O quê? A gente tem que entender. Então, a alta performance não tem um roteiro específico, tá? Ela tem esses requisitos, assim. Cara, tu precisa se sentir realizado nos seus relacionamentos, realizado no teu trabalho, se sentir bem com a tua saúde, com o teu corpo, sentir bem com quem tu é, com a tua autoestima, com a tua autoconfiança, né? Tem que se tratar bem, tem que tratar bem as outras pessoas, não forçando isso, né? Fazendo contra a tua vontade, não é necessariamente dessa forma, mas de que maneira que isso faça sentido pra ti, para que tu possa fazer de uma forma mais natural. Perfeito. Então tu vai estruturando isso de uma forma que a pessoa vai conseguindo, digamos assim, criar uma boa relação com a família, que não necessariamente seja estar presente o tempo todo. A gente sempre acha que o bom é o melhor. Não, cara, às vezes o bom pra ti não é o melhor pra todo mundo. Né? Então tem que criar uma outra forma de enxergar certas coisas. É porque é meio que inviável, né, cara? Daqui a pouco tu tá de cabeça num projeto que precisa de mais intensidade e naquele momento tu querer fazer tudo, tá com todo mundo, acho que não tem como, né? Exatamente. A não ser que tu controle o ritmo. Tu quer dar intensidade pra aquilo ali, mas qual que é o prazo que tu tá dando pra tu realizar aquele resultado, aquela atividade? Falar sobre né? essas ferramentas que a gente pode estar utilizando aí. Por exemplo, assim, ó, o que eu quero... Vamos colocar aqui uma pessoa pra gente poder né, trabalhar com ela.
tem um pai de família. Vamos trabalhar que o cara é pai de família, tem lá seus filhos, ou um filho ou 2 filhos, sei lá. Tem uma mulher, tem uma casa pra cuidar. Ele é prestador de serviço. A gente tá falando de prestador de serviço. Né? O cara é prestador de serviço. Ele não tá conseguindo faturar bem. Ele precisa trazer mais intensidade no trabalho pra conseguir recurso, porque ele acredita que é só o dinheiro que vai tirar ele daquilo ali. E ele não consegue mais ter bons momentos com a família, ao mesmo tempo que ele não consegue se entregar 100% pro trabalho, porque, querendo ou não, tá tudo interligado. Sim. E a cabeça dele está na família, e ao mesmo tempo que ele tem que estar trabalhando. Sim. No dinheiro, que não... O tanto de trabalho, às vezes, não significa que tu vai ganhar o tanto de dinheiro que tu trabalha. Às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tipo assim... Que tipo de ferramenta esse cara pode estar utilizando para melhorar nesses aspectos? Para, tipo assim, desenvolver uma parte boa com a família dele, um tempo de qualidade com a esposa e filhos, uma relação com o trabalho em que ele consiga desfrutar do próprio trabalho, ganhando dinheiro e fazendo outras coisas, criando outros projetos, não sei. Cara, a primeira coisa, estudo. Mas ele vai ter que parar. Esse é o ponto. Ele tem que parar. Ele tem que parar, ele não pode continuar no mesmo ritmo que ele tá. Porque quem tu falou assim, né? Tu falou, o cara tá muito intensificado no trabalho e ele não tá recebendo bem. Qual que é a ideia que ele pensa? Eu não tô me esforçando o suficiente. Mas ele tá se esforçando o suficiente. Ele tá fazendo muita coisa. Não é mais trabalho que vai fazer com que ele tenha mais dinheiro. Ele precisa aprender o que no trabalho que vai fazer ele ter dinheiro. Aprender, essa é a palavra. Estudo não é tu pegar um livro e tu ler. Isso pode ser uma forma de estudar. Aqui o podcast também pode ser uma forma de estudar. Tá ouvindo isso no carro, tá ouvindo isso, sei lá, cara, tá lavando louça. Ou parou, realmente tá olhando o nosso podcast. Tá vendo aqui o vídeo, tá conversando aqui com a gente na cabeça dele, com as ideias que ele tem. O fato de ele estar fazendo isso já é estudar. Estudar é a capacidade de tu adquirir conhecimento. Independente da forma que tu for fazer. Então, o cara que tá 100% voltado ao trabalho e tá insatisfeito com os resultados do trabalho, ele tem que parar de trabalhar. E não é parar assim, ó, não vou fazer nada. Não é isso. É diminuir um pouco essa intensidade. Mas ele não vem aquele medo assim de tipo, tá, beleza. Mano, preciso estudar, entendi que eu preciso estudar. Certo. E que paulada, hein, mano? Acho que foi uma baita de uma resposta. Contra-intuitiva, né? Não, e ninguém esperava por isso. O que o cara precisa fazer? Ele precisa parar e estudar. Mas beleza. Aí o cara vai lá, esse mesmo cara que a gente estudou aqui, que a gente trouxe pra cá, ele tem essa vida dele, e aí tu falou pra ele, tu tem que parar agora pra estudar, diminui teu ritmo e estudar. Daí ele vai pensar assim, mas cara, e a grana? Que eu preciso pra pagar o aluguel, que eu preciso pra alimentar a minha família, pro mínimo, pro básico, pra luz, pra água, pra internet que o pessoal usa lá dentro. Como é que eu vou fazer pra eu ter esse tempo, sendo que eu preciso continuar um trabalho? Eu sei que é uma resposta assim, tipo, né? Mas na tua visão, como psicólogo, o que tu diria pra esse cara? Não, e acho que tá tudo super correto, cara. Isso que tu trouxe é um cenário que ele tá certo. E o parar de trabalhar, só pra complementar, não é o parar de investir tempo apenas no trabalho físico que tu tá lá prestando um serviço. É parar de trabalhar aqui, ó. Cara, tu consegue encontrar algum tempo, talvez no final de semana, pra que tu possa tirar meia hora, 1 hora pra tu pensar sobre o teu trabalho de uma outra maneira. Pra que tu possa estudar, fazer alguma coisa diferente. Ou às vezes não é nem no trabalho especificamente. Mas eu quero dizer, por exemplo, cara, tempo de deslocamento. Tu pode fazer, falando aqui do podcast, tu pode ouvir alguma coisa diferente. Tu pode pensar de uma outra maneira, tentar pensar de outra maneira. Cara, por que eu não consigo atingir esse resultado? O que será que falta? Porque geralmente a gente tá pensando no próximo. Tu entende? Não é o parar de trabalhar fisicamente. Não é o parar de trabalhar de, vou diminuir meu trabalho em vez de trabalhar agora, sei lá, vou botar aí 12, 14 horas no dia, vou passar a trabalhar 8. Não é só diminuir a carga, mas é conseguir investir tua mente em outras coisas que não sejam só trabalho. Na verdade, era isso que eu queria me referir nesse sentido, né? Coloca prioridades. Não é nem só prioridades. Tudo tem o seu devido momento. O problema do cara estar muito investido no trabalho é que no momento que ele não trabalha, ele também está trabalhando. Então ele tem que conseguir encontrar uma outra maneira de direcionar essa energia para essas outras coisas que podem trazer uma outra resposta que ele precisa. Porque a resposta certa está em fazer a pergunta certa. Agora, quais são as perguntas que tu faz sobre o teu trabalho?
O que tu precisa investigar mais no teu trabalho que tu ainda não conhece? Cara, não é só a técnica de fazer tal situação, resolver tal problema do cliente, isso, aquilo. Cara, mas como é que tu pode desenvolver mais a tua renda? Por que será que tu trabalha e não tem dinheiro? Por que será? Cara, tem que buscar uma resposta com relação a isso. Será que essa é a pergunta? Eu acho que deveria ser outra, tu entende? O que eu faço com o dinheiro que eu tenho? A gente já muda. Isso que eu digo estudar, tu entende? É tu parar de trabalhar só naquele ritmo, naquele ciclo, e tu começar a olhar de uma outra maneira, e tu só vai fazer isso vendo outras coisas diferentes do teu dia a dia. Então, quando tu para de trabalhar no sentido de, cara, não vou só pensar no trabalho, eu vou começar a estruturar a minha rotina para ter pelo menos algum momento de eu ver uma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente, tu já muda a tua forma de pensar, que isso vai trazer a resposta que tu precisa. Até porque tu consegue enxergar de um outro modo, né, a tua vida quando tu para pra analisar ela. Às vezes o cara nem parou pra analisar como é que tá a vida dele, ele só sabe que ele tá cansado. Às vezes o cara nem se ligou no que tá acontecendo, ele só sabe que ele tá cansado, ele só sabe que ele não tem dinheiro, ele só sabe que a mulher briga com ele, ele só sabe que as crianças sentem falta dele, ele só sabe que ninguém consegue estar do lado dele porque ele só reclama. Sim. Isso ele sabe, ele sente, mas de fato parar pra analisar o que ele tá fazendo com a vida dele, ele não consegue entender. Eu te digo isso por quê? Porque quando eu decidi fazer esse Pode Prestar, né, esse podcast, eu me baseei muito no que eu vivi desde que eu me conheço por gente, minha infância, que eu vim em casa com a minha mãe trabalhando. Minha mãe sempre foi prestadora de serviço, costureira, cabeleireira, tudo prestação de serviço ela estava envolvida. Nunca trabalhou nada com parte técnica, né, assim, ou intelectual. Foi sempre mão de obra. E eu sempre vendo que ela era uma mulher que nunca estava em casa. Tava em casa nos finais de semana, e quando tava nos finais de semana tava fazendo alguma coisa, que era em casa também, trabalhando pra casa. Era uma mãe solteira. O meu pai sempre ajudou em casa, né? Graças a Deus, sempre foi muito próximo, mas ela não deixou de ser mãe solteira. E de noite tá só ela e os filhos, e nos finais de semana tá só ela e os filhos. Então, nessa parte que eu via muita coisa, vivenciei e tive essas experiências que me levaram até a vida que eu comecei a ter depois. Quando eu comecei a trabalhar dentro da obra, junto com meu pai, que era eletricista, puxando fio e tudo, e abrindo canaleta, e levando material, auxiliando, ferramenta e coisa arada, a gente tinha muito forte isso de entender que aquela era a nossa realidade, que a nossa realidade ia ser aquela pro resto da vida. Isso me incomodava muito. Até o ponto que eu fui para uma empresa multinacional. Trabalhei nessa empresa multinacional por 2 anos na distribuição de rede, onde eu aprendi muito. Antes de trabalhar, eu tive que fazer um treinamento, um curso, né? Mas foi onde eu saí de estar próximo do meu pai para buscar uma nova experiência. Sim. E aí nisso, cara, eu aprendi muita coisa. E foi vendo esses conteúdos depois, me fragando, porque não entendia um certo universo, que esse universo existia. E eu, não, mas espera aí, cara, dá para sair disso. Não, mas espera aí, cara, eu não preciso estar nessa empresa. Não, mas espera aí, sabe? Eu sempre digo, não, espera aí, o que dá pra fazer com isso que eu tenho nas mãos? Então você deu conta, né? Comecei a me dar conta de várias coisinhas, que era tipo uma escada, né? A escada da evolução. Sim. Que vai te levando depois pra empreender, e aí tu quebra a cara, porque daí tu precisava aprender outras coisas que tu não aprendeu quando tu deveria, aí tu vai lá e empreende de novo, e tu começa a conquistar, e assim vai. E eu vejo muito que tem uma galera que não consegue sair disso, sabe? Desse lugar. De que acredita que a realidade dele é essa dali e vai ser pro resto da vida. E a nossa grande missão é essa, de mostrar pro cara que existe um outro universo, mas que ele precisa ficar atento a esse outro universo. É que a pergunta é, o que te falta? Se tu não sabe essa resposta, essa é a pergunta que tem que responder primeiro. Só como é que tu vai responder ela se tu não dedica tempo pra isso? E aí eu volto à lógica do não é trabalhar menos, mas é tu conseguir se desligar do trabalho. Né? Para de trabalhar. Cara, chega uma hora que tem que parar de trabalhar. E tu conseguir prestar atenção nessas outras coisas. O que te falta nesse momento? É dinheiro? Tá, mas dinheiro é um meio. Tu vai adquirir através de alguma coisa. Tá, como é que tu pode fazer pra ter dinheiro? Pra adquirir mais dinheiro? Pra poder melhorar o quanto tu cobra pelo teu serviço? Porque se o cara tem muito trabalho, ele tem muita oportunidade de ter dinheiro. Alguma coisa tá faltando. É o preço que não tá sabendo cobrar direito? Porque se o cara tá de agenda cheia, cara, o cara tem serviço, o cara tem cliente, o cara tem cartela, o cara não tá começando. Se o cara tá começando, beleza, o cara cobra pouco, o cara faz, né, pouca coisa, o cara vai desenvolvendo. A gente começou assim, né, Wagner? Sim, exatamente. Começa por baixo e vai galgando. Agora o cara já é pai de família, o cara já tem uma carreira. O cara já tem uma carteira de clientes. O
cara tá sempre cheio de serviço. Pô, cara, tu tá cheio de oportunidade. Agora, a grande questão é o quanto tu para pensar sobre elas. O que falta nessas oportunidades para te gerar mais renda? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Cara, olha que coisa de louco isso. Eu tenho na minha cabeça porque por um breve momento, eu fui assim, mas eu fui assim por muito pouco tempo. Eu tinha aversão a treinamentos e cursos online. Infoproduto, né? A gente conhece como infoproduto. E depois que eu comecei a comprar e utilizar dessa ferramenta, eu comecei a evoluir e desenvolver muito mais rápido, digamos assim, do que se eu fosse aprendendo com a minha rotina. E depois que eu percebi isso, eu notei que na prestação de serviço, principalmente, esses caras, que a gente chama de arigó, esses caras, eles estão com a cabeça fechada para consumir esse conteúdo que tem respostas ali dentro. Isso tudo que tu tava comentando, e é uma coisa interessante da gente conversar, tipo assim, cara, o que eu preciso fazer para cobrar mais do meu cliente? Não cobrar mais do cliente, mas para mim gerar mais valor pro meu cliente. Como é que eu faço para eu gerar mais valor pro meu cliente? Como é que eu faço para eu ter uma agenda cheia e cobrando bem? Como é que eu faço para eu melhorar uma equipe? Sabe? Multiplicar mais as minhas funções. Como é que eu faço para de fato ter uma empresa, deixar de ser um empreendedor e ser um empresário? Isso tudo são respostas que, cara, N lugares tem essas ferramentas para trazer para a pessoa, mas quando ela olha isso e tem que pagar, que tem que tirar o dinheirinho do bolso assim e pagar, ela corre. Tipo assim, não, eu quero isso aí, mas eu não quero pagar por isso aí. E qual que é a linha de raciocínio que o cara tem que ter pra entender que isso de fato é algo que vai levar pro próximo nível? Cara, novamente, a resposta certa na pergunta certa. A pessoa talvez não esteja se questionando o suficiente do que ela realmente precisa. Porque se ela tivesse certeza que aquilo ali fosse melhorar o trabalho dela e fosse trazer aquilo que ela tá buscando, cara, eu não tenho dúvida que ela não teria o mínimo de receio de passar o cartão, de pagar pra comprar aquilo que ela sente que vai trazer aquilo que ela quer. Sim. Agora, se ela tá na dúvida, ou, digamos assim, a pessoa não tá sabendo claro o que ela precisa, e ela fica meio que aquele jogo, será que é? Será que não é? Vou, não vou? E aí fica naquela coisa que é mais costumeira. O que eu mais estou acostumado? A gastar com entretenimento, a gastar com coisas de dia a dia, de comida, de transporte, de viajar, de fazer isso, fazer aquilo. Quando tem dinheiro, no caso, né? Vale? Senão o cara só vive ele no dia a dia, né? Mas é uma questão que, novamente, né? O como essa pessoa se pergunta sobre essas coisas. Então é uma barreira muito difícil de quebrar, de querer mostrar valor para as pessoas, o quão importante elas têm que estudar, se elas não se questionam qual é a falta que o estudo faz para a vida delas. Porque elas não têm essa dimensão. Então isso que tu trouxe, cara, é estudo. É tu botar a tua massa cinzenta para poder pensar numa coisa completamente diferente que tu tá acostumado. Então tu quebra um padrão de comportamento. Cara, falando com um psicólogo, isso é muito difícil. Porque todo o teu ambiente gira em torno de uma coisa. E quando tu vai mudar isso, tu começa a ter outra forma de enxergar o teu ambiente. Só que o teu ambiente não muda. E como é que tu enxerga diferente se ele não muda? Então tu cria vários conflitos internos no processo de aprendizagem, no processo de pensar diferente, que às vezes a pessoa, por não ter, digamos, uma assessoria, não ter uma coisa que conduza ela melhor, faça com que ela se sinta mais insegura, tenha medo, e a partir disso comece a se questionar 2 vezes, 3 vezes antes de fazer um investimento nesse sentido. Porque ela não tem certeza daquilo que ela está se questionando, daquilo que ela está fazendo. Agora, se ela tem certeza, o que me falta é ferramenta. E qual a ferramenta é? E tu aprende que é essa aqui, cara, tu vai lá, tu vai investir. Entendeu? Porque aquilo que a pessoa quer, naquele momento, digamos assim, quando ela sai do trabalho, ela quer satisfação. Se ela pensa, o que vai me satisfazer? Cerveja. Cara, ela vai lá, vai comprar uma cerveja. Sei lá, comprar fazer um churrasco. O cara vai lá, vai gastar 200 pila em carne e vai fazer um churrasco. Me convide, hein? Me convide. Nos convidem. Mas tu entende o que eu quero te dizer? Quando o cara tem certeza do que tá faltando, ele vai em direção àquilo. Perfeito. Aqui às vezes é verdade, cara. Isso é uma verdade. Porque às vezes ele nem se dá conta de que existe algo que pode tirar ele dali. Exato. Por quê? Porque ele não tá se questionando. Porque ele só segue naquele mesmo ciclo. Por isso que as maiores premissas da venda é tu fazer o cliente se questionar, né?
Porque Porque a pergunta, ela tá a venda, ela tá nas perguntas. nas perguntas, porque a pessoa se vende, como se diz, né? Mas não é que a pessoa se vende, a pessoa se dá conta de que ela precisa daquilo. Porque se a partir do momento que tu fizer as perguntas pra pessoa, ela responder e não for nada a ver com o dizente com o teu produto, vai apertar a mão dela e dizer, cara, beleza, isso aí não é pra ti. Cara, eu vou te fazer uma proposta aqui e vai ficar registrado. Vamos ver se tu vai querer. Tu consegue liberar uma aula sobre... Vamos ver uma aula assim que fica legal pra te colocar dentro do prestador de SK? Vamos? Para que esse cara ele tenha acesso, né, a essa linha de estudo, essa linha de entendimento que hoje faz falta, né? Vamos, cara, com certeza. Vamos nomear, vamos fazer uma aula ou um módulo. Um módulo, Pode cara. ser mais Se de for uma um aula. módulo, fica top. Sabe, eu tô aqui pra agregar valor, Cara, né, um módulo, sei lá, um negócio sobre Podemos alta fazer um performance, sobre como se... Depois tu que vai me dizer. Mas eu acho que fica muito legal o teu tipo de conteúdo dentro da nossa plataforma lá. Pô, legal, cara. Fico feliz em ouvir isso. Muito honrado, assim, né? E, cara, é que nem eu te comentei. A gente precisa fazer esses pequenos passos pra poder conseguir descobrir o que falta. Agora tu pensou, por exemplo, pô, talvez esteja faltando isso lá no processador da SK. Então talvez isso faça sentido. Novamente, eu te gerei essa dúvida e tu já veio com essa resposta, já veio com essa proposta. Então esse é o movimento, cara. Então eu tô muito feliz, assim, honrado. Vou aceitar. Pessoal, me aguardem no processador da SK, então. Vamos ver muito esse rostinho lindo lá. Coisa boa, né? Que bom que é lindo, né, cara? São seus olhos. Olha aí, cara. E bastante estudo, né, cara? Que realmente eu vejo que falta muito disso, desse entendimento pro pessoal subir e alavancar de nível. Porque a gente vem muito com a parte da nossa vivência, com as nossas experiências, sabe? De todo o trajeto que a gente fez, de sair de um cara... Não é nenhuma empresa, né? De sair de um cara que era auxiliar de elétrico. Depois a gente foi para uma parte de distribuição, que a gente ganhou um pouquinho mais. E hoje a gente tem uma empresa aí de milhão, né? Então, acho que tem um pouquinho de trajetória pros caras. Pô, só um pouquinho, né? Até porque quando a gente fez o treinamento, não tinha, cara, na época, um criador de conteúdo que falava com o prestador de serviço. E só que foi muito nichado para a parte da elétrica, porque como tem muita gente que me segue da parte da elétrica, pelo fato de eu trazer soluções na minha empresa, trazer soluções para entradas de energia elétrica, tem muito colega da classe. Sim. Mas a gente percebeu que tudo que a gente coloca dentro daquele treinamento é para qualquer tipo de prestador. Tu consegue aplicar ele para qualquer tipo de prestação, entendeu? Pode ser um mecânico, pode ser um eletricista, pode ser um pintor, pode ser um cara que instala ar-condicionado, cara, mexe com refrigeração. Tem vários. Que passa a visão, né? Exato. A visão é a mais importante, porque ela te mostra tudo que tu tem de possibilidades para que tu possa fazer para melhorar tudo isso. Então, o estudo ele é uma forma de tu construir visão. Né? Quando tu aprende uma coisa nova, tua visão muda sobre aquilo ali que tu aprendeu. E, consequentemente, sobre outras coisas. Tu muda a tua percepção de autoeficácia, então tu se sente uma pessoa mais capaz de resolver certos problemas. Quanto mais tu aprende, mais tu se sente no controle daquilo que tu tá fazendo. Então, também, muitas vezes as pessoas elas podem se sentir, digamos, naquele looping, naquela coisa de ficar pensando sobre aqueles problemas, não sair daquela situação, porque ela também, às vezes, ela nem se sente capaz de sair daquela situação. Sim. E o estudo vai trazer isso. Uma capacidade de tu enxergar que existe sim a possibilidade de tu sair dali. Quando tu aprende algumas coisas, tu começa, cara, pô, eu consigo fazer isso. Cara, olha só, talvez isso aqui seja uma resposta, deixa eu implementar. Tu começa a ficar animado de volta com o teu trabalho. Então tu tá trabalhando quando tu estuda, só que tu não tá ali na mão de obra mexendo, fazendo as coisas acontecerem naquele sentido. Tu tá fazendo a tua visão se construir para que tu possa melhorar aquilo ali que tu tá fazendo. Né? Então, estudar também é um tipo de trabalho. Só que eu te boto num outro nome para não misturar, entendeu? Mas vai afetar completamente o teu trabalho por causa de uma visão que tu vai desenvolver ao longo do tempo. Cara, uma outra coisa que mexe muito, eu acho que na atualidade, é a questão da relativização do tempo. Como a gente tá percebendo o tempo diferente. Sim. E eu não sei se é só nós que utilizamos do digital, que a gente tá ali. E talvez por isso um pouco mais, né? Que tu vê muitas pessoas construindo o tempo todo, e resultado e construção. Que a gente tem uma percepção diferente do tempo hoje. E faz com que o nosso dia aconteça muito mais rápido. Eu não sei se tu tem essa mesma percepção. Tenho. Não sei se só hoje em dia, assim, eu acho que no geral já vem mudando um pouco essa relação. Mas é que hoje em dia a gente tem um controle de tempo um pouco maior. Cara, o relógio foi desenvolvido o quê?
200 anos. Antes disso, a gente não tinha noção. Como é que era antes? Né? A gente controlava pelo sol, pelo o nível de luminosidade do dia. Então, quanto mais a gente vai tendo controle sobre o tempo, mais a gente vai se dando conta sobre o tempo. Né? Então, quando a gente também perde essa questão, né, de tipo assim, tá no celular, tá distraído, tá vendo outras coisas, tá falando com o cliente, tá com aquilo. Quanto mais movimento, mais a sensação do tempo passa mais rápido. Quando tu tá parado, o teu tempo passa mais devagar. Então também tem um pouco a ver com essa questão de movimento, assim. Então a percepção do tempo, ela vai afetar na tua organização, porque tu vai ter um mau planejamento das atividades, muitas vezes. Tu vai julgar que uma atividade leva meia hora, tu vai levar 1 hora para fazer ela. Ou 40 minutos, 45. E quando tu vê, tu criou toda uma estrutura de tempo que tu vai afetando um efeito dominó. E quando tu vê, tu achou que ia parar às 6, tu para às 8, 8:30. Sim. Né? Então, isso é uma questão de não ter uma boa concepção do tempo, mas um planejamento ele acaba não sendo de maneira tão efetiva porque tu não tem tanto controle sobre ele. Então, de uma certa maneira, por mais que tu controle o tempo de ficar olhando o celular ou ficar olhando aqui o relógio, de uma certa maneira tu não controla quais são as ações que vão direcionar o teu tempo. Tu vai meio que vivendo e fazendo as coisas. Sim. E aí o problema tá nisso. Não no controle do tempo, mas no controle do que tu tá fazendo. Faz sentido? Faz muito sentido. Muito sentido. A questão é se organizar. Se organizar e se compreender. Se conhecer. Tu sabe que talvez tu vai levar mais do que meia hora pra fazer tal atividade. Então, cara, não coloca meia hora. Coloca esse tempo a mais. Seja realista. Não só seja realista, mas seja auto-observável. Cara, se conheça um pouco mais nesse sentido. Observe mais seus comportamentos, sua forma de funcionar e o teu tempo, o teu ritmo, para que tu possa fazer certas coisas. Porque tu vai, então o cara que é super ágil. E eu não sou esse cara. Eu sou um cara que eu preciso de um certo tempo a mais para fazer certas coisas. Mas para outras coisas eu sou super rápido. Então, assim, depende muito do que cada um também tem mais facilidade. Então, eu sou um cara que eu sou muito rápido pra fazer uma coisa de cabeça, assim, pra ter raciocínio mais rápido. Mas, cara, tem uma coisa mais resolver uma situação, digamos assim, física. Sei lá, tem que ir num fornecedor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que juntar uma parte de transporte. Cara, eu sou péssimo pra isso. Por isso que eu sou de home office. Já ia levar o dia todo, assim. Ia levar o dia inteiro de um lugar pro outro e não ia bater os horários. Mas, cara, é isso, entendeu? Tem que entender o que pra ti é fácil, o que pra ti é difícil, e tu começar a controlar isso dentro do tempo que tu tem. Perfeito. Eu tava conversando com o Johnny lá da Postes, né? Nosso sócio. E a gente tava conversando sobre como as pessoas elas não estão mais aproveitando pequenos prazeres da rotina. Sim. Exemplo, almoço, cara. Almoço, o cara vai num restaurante, ou marmita em casa, ou não sei, né? E o cara só quer botar a boia pra dentro, engolir e sair correndo porque ele tem um monte de atividade pra fazer. Janta, o cara só janta porque tá com fome. Não é nem pelo prazer de sentar, de comer com a esposa e tudo mais, né? Café da manhã, mesma coisa. Cara, poucas pessoas têm o hábito de tomar café da manhã. De tomar um café da manhã bem feito. Eu criei esse hábito no ano passado e foi uma grande mudança na minha vida, cara. Um pequeno ajuste na rotina já foi suficiente para me trazer uma pá de ensinamento e melhor, assim, vários resultados, em vários aspectos. Com certeza. Cara, preparação do café da manhã, sabe? De tu pegar e o que eu como de manhã? Eu como mamão, faço um omelete, pão, cafezinho e às vezes um suco. E, cara... E eu faço bem feitinho, sabe? Eu monto o prato. Dá pra ver nos stories que tu posta. Dá pra ver ali, né? Eu não faço tudo correndo e jogo ali. Cara, eu aproveito aquele tempo pra fazer e fico ali fazendo. E melhorou muita coisa, assim, pra mim, cara. Só por esse... Eu não tinha o hábito de tomar café da manhã. Era acordar, sair correndo. Sempre já, tipo assim, acordava 15, 20 minutos antes do afazer. Saía correndo, chegava no trabalho, daí tomava um café, mas era só o café preto e depois só ia almoçar. E pra quem tá em fase, assim, de emagrecimento, principalmente, quem tá cuidando da saúde, o café da manhã é essencial, mano. E eu não tinha esse hábito. Perfeito. E o que tu mudou pra tu conseguir construir esse hábito na tua rotina? Eu acho que foi muito daquilo que tu trouxe de ter feito a pergunta certa. Tipo assim, cara, eu não tô aproveitando a minha rotina. Eu não tô aproveitando a minha vida. E um café da manhã me trouxe isso. Desde cedo, sabe? A minha companhia na preparação. E lógico, tem dias que eu consigo
tomar café da manhã com a minha esposa e é bom demais. E tem dias que eu faço sozinho, mas não deixa de ser prazeroso. Sim. Eu não fico tipo assim, não vou conseguir tomar café com a minha esposa hoje, porque ela teve que sair mais cedo, ou enfim. Não, cara, a gente consegue manter o mesmo equilíbrio de felicidade, digamos assim, naquele prazer. Só que as pessoas não têm mais isso. E o que tu mudou na rotina pra tu conseguir fazer isso? Acordar mais cedo. Tive que acordar mais cedo. Quanto mais cedo? Cara, 1h30. Tá, mas só pro café da manhã ou pra fazer outras coisas também? No começo foi pelo café da manhã. Aí agora eu já aproveito e engato um cardio, por exemplo, de manhã cedo. Mas tu precisou, tipo, mudar 1h30 só pra fazer o café da manhã ou tu tinha outras coisas envolvidas? Não, só pra... Só pra acordar mais cedo e começar a organizar a rotina de outra forma. Exatamente. Pra ter mais tempo, pra não fazer correndo. Quanto tempo tu leva no café da manhã? 20, 25 minutos. Não precisava de 1h30. Mas Mas eu não digo que tá errado. Tu fez o certo. Porque eu quero fazer... Tipo assim, se eu fosse fazer 20, 25 minutos antes, se eu fosse acordar só 20, 25 minutos antes, eu não ia fazer o café que eu faço. Não. Eu ia fazer correndo, ia fazer preocupado com o meu horário. E agora? Daqui a pouco eu tenho que sair. Hoje eu tenho um pouquinho mais de liberdade que eu não tenho um horário certo pra sair de casa. Às vezes eu saio de casa às 8, às vezes eu saio de casa às 9, às vezes eu saio de casa só de tarde. Então, tipo assim, mas dentro daquele período eu tenho um trabalho pra fazer, né? Sim. Então, em certo momento ali, eu tipo, cara, eu tenho bastante tempo pra relaxar, pra tomar meu café. Aí eu faço meu devocional, eu sou cristão, né? E eu tenho a prática hoje, desde o ano passado, de fazer um devocional. Que é uma leitura bíblica, é buscar já uma ativação espiritual. Sim. Cara, é bom demais. É que nem meditação, acredito eu, sabe? É bom demais, velho. Aí eu tomo meu café, faço meu devocional. Hoje eu tô um pouquinho diferente, né? Mas dentro da proposta. Eu acordo, faço cardio em jejum, depois do cardio tomo um banho, daí eu tomo um café, daí eu faço devocional. Isso aí leva em torno de 1h30 daí. Perfeito. Isso aí leva 1h30. Perfeito. Vamos pensar naquela pessoa que, tipo, não tem, digamos, 1h30 pra acordar mais cedo. Exatamente. Se a pessoa acordasse 30 minutos antes, ela conseguiria fazer um ritual matinal. Já é o suficiente. Ela já conseguiria ter uma outra energia pro dia. Ela já conseguiria ter uma outra sensação, talvez, que em vez de ela estar correndo atrás do horário, ela tá conseguindo controlar o horário. Porque se ela vê o horário, ela, tipo, não é tipo, agora é 12h15. Tá, eu tenho que fazer tal coisa, tal horário. Não, cara, ela consegue, então 12h30 eu vou fazer tal coisa, beleza. Então, cara, eu tenho 15 minutos pra fazer isso aqui. Tu vai lá e tu vai te organizar nos 15 minutos. Tem 15 minutos pra fazer o café da manhã? Cara, tu vai lá, tu faz alguma coisa. Tu não faz o omelete, o mamão, mais o pão, mas tu consegue fazer alguma coisa. Mas tu consegue te organizar. Eu vou te dar um exemplo. Depois que eu não queria mais estar cortando, descascando o mamão, o que eu fazia? Um dia da semana, eu comprava um mamão. Ali naquele dia eu picava todo o mamão, cortava ele e botava dentro de um potinho. E aí eu só tirava ele e colocava no prato, cara. Perfeito. Botava ali como é que se chama aquele troço lá? Farinha de aveia. Botava uma aveia em cima. O omelete tem que ser feito na hora, né? Não dá pro cara viajar ali e querer comer o omelete a semana inteira do mesmo dia. Mas a única coisa que tem que fazer na hora, que é rapidinho também. Aí eu comprei ganhei de casamento. Uma torradeira, aquelas americanas que tu bota o pãozinho assim e fica chupando. Mano, meu café da manhã muito é top, né? Mano. O meu café da manhã é bom, é prazeroso. O meu é bem parecido, só que eu troco uma mão pro banana. Às vezes eu troco também por banana. É bom demais, velho. Muito bom, cara. E tu entende uma coisa que tu fez aí que foi de alta performance, chamada processo. Tu otimizou um processo. Cara, com o que eu perco tempo? Cortando uma mão. Cara, então o que eu posso otimizar? Quem sabe eu já não corto uma mão, deixo tudo pronto, boto ele num potinho na geladeira, quando for a hora eu só pego, boto no prato e já economizo o tempo nesse sentido. Tu criou um processo, tu otimizou o processo, isso diminuiu o tempo envolvido, com isso tu conseguiu aproveitar mais. Isso é alta performance. Quando se diz parar de trabalhar, novamente, não é parar de trabalhar e não vou fazer nada. Não, mas é tu otimizar o teu processo para que tu possa trabalhar menos e dedicar mais a outras coisas. Então a alta performance ela necessita que tu faça isso até com relacionamentos. Cara, posicionamento. Vai te posicionar com a tua mãe, vai te posicionar com a tua esposa, vai te posicionar com os teus amigos. Tem que ter um entendimento de que posicionamento tu vai ter e como é que tu vai fazer na prática. Tendo isso organizado, arquitetado, tu começa a criar processos. Em que momentos que eu vou fazer isso? De que forma? Depois tu vai otimizando. Tu vai começar a reconhecer que aquela pessoa tá te levando para um lado e tipo,
cara, não é por aí que eu quero ir, então eu já vou direcionar para um outro lado. Tu começa a fazer isso não só no café da manhã, mas tu faz isso no trabalho, nas relações, tu contigo mesmo na academia. Tu vê como tu funciona dentro daquele período de tempo. Lembra que eu falei do controle de tempo? É isso. E tu começa a ver quais são os processos que tu pode fazer e como otimizar. Cara, como falta aqui? Como é importante a rotina, né? A disciplina de tu ter uma rotina bem organizada. Eu sempre fui contra. Cara, eu sempre fui contra. Eu sou um cara que eu não gosto de fazer. Né? Cara, que eu não gosto de fazer sempre as mesmas coisas. Eu tenho pavor. Então, eu viver sempre a mesma cena me entedia e eu não curto. Só que depois que eu entendi o quanto aquilo ali me gera de resultado, aí ficou prazeroso. E eu sinto falta hoje de sair da rotina. Teve agora no final do ano que eu fiquei 10 dias em Santa Catarina lá. Eu ficava ansioso assim pra voltar. Eu ficava ansioso pra voltar pra casa, porque pra correr, pra fazer uma bicicleta, pra treinar na academia, pra tomar um café da manhã assim, sereno, tranquilo, pra fazer o meu devocional. Eu fiquei tipo assim, meio que em parafuso. Organização é tudo. Me fez muito bem, cara. Me fez muito bem isso aí. A organização te dá estrutura te dá segurança, segurança te dá confiança, confiança te dá resultado. É isso. Só isso. Só isso. Tem uma frase assim, ó. Bota a câmera em mim aqui que isso aí vai dar um corte. Quem trabalha demais não tem tempo pra ganhar dinheiro. Tu já ouviu essa? Já. E o que tu acha disso? Concordo 100%. Tô nessa ideia, né? Cara, pra tu poder desenvolver o teu trabalho, tu não pode só trabalhar, tu precisa estudar. Tu precisa desenvolver o resto. Porque foi o que a gente foi falando até agora, né, cara? Se todo o restante tá capenga, tá desorganizado, tu não vai conseguir desenvolver mais ainda o teu trabalho, não vai conseguir mais dinheiro com aquilo que tu tá fazendo. Tu só tá viciado em fazer as mesmas coisas. E aí tu entra naquela frase que é bem famosa de não tem como tu esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Loucura é tu esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, não tem como tu realmente pensar que tu vai conseguir desenvolver uma vida completamente diferente, sendo que tu repete todos os dias da mesma forma, no mesmo modelo. E tu não muda os teus questionamentos, não muda a tua forma de organizar teu tempo, não muda os teus processos, não otimiza nada. Continua sempre do mesmo jeito. Paulada, né, mano? Isso é uma coisa difícil de digerir. Difícil. Mas depois que a gente começa a entender e começa a ver na prática como fazer isso, as coisas começam a andar. E aí tu começa a dizer, é por isso que fulano tava dando certo. Tu vai ver a rotina do cara, é completamente diferente da tua. Não porque o cara tem uma reunião super foda. Não é isso. Mas é porque o cara já começa o dia com esses cuidados que tu trouxe. O cara já começa o dia com uma otimização num processo que já economiza não só tempo, como energia, e também faz com que tu tenha mais prazer com aquilo ali. Que quanto mais tu melhora, mais tu se sente bem com aquilo que tu tá fazendo. Teve uma frase. Teve uma fase da minha vida que eu acordava às 4 da manhã. Eu lembro dessa fase. Hoje eu já não acordo às 4 da manhã. Mas eu sinto falta, mano, de acordar às 4 da manhã. Eu queria muito voltar. Mas por conta da minha alimentação, que foi muito desregrada no final do ano, ela interferiu nos meus... como é que se diz assim? Não é hormônio, é no ciclo circadiano? Químico, no químico, sabe? Na parte química do corpo. E aí acontece de que hoje, por exemplo, eu acordo em 6 horas. 6 e pouquinho, às vezes 5 e pouco. Mas cara, eu acordava às 4 com uma energia que não tá no mapa. E aí era 6, 7 horas da manhã, eu já tinha feito muita coisa. Era muito bom. Pretendo voltar agora o quanto antes. Legal. Eu já sei que vai ter uma viagem pra fazer agora na próxima semana. E aí é possível que eu vá quebrar essa rotina de novo. Então eu quero fazer depois que eu voltar dessa viagem. Eu quero voltar com essa... Porque se eu me preocupar nisso agora, quando chegar no dia da viagem eu vou ficar todo errado. Sim. E depois eu vou ficar mais um tempão preocupado com isso que eu não consegui colocar em prática. Olha que interessante isso que tu trouxe. Por justamente tu conhecer a rotina que tu tem, conhecer o compromisso que tu vai ter e o que isso afeta em ti, e tu conhecer quando que tu precisa fazer certas coisas, tu consegue manejar de uma maneira que tu consegue prever quando que tu vai fazer uma mudança no teu comportamento. Por tu ter esse autoconhecimento, tu consegue prever, ajustar e fazer de uma maneira que tu vai performar na viagem que tu vai fazer e performar na hora que tu voltar. Então tu não precisa ter aquela pressa de, cara, agora eu tenho que mudar minha vida, agora eu tenho que fazer tudo uma vez do dia pra noite. Não, cara, mas tu te conhece, vou mudar isso aqui. Mas se eu fizer isso aqui, vai afetar a viagem, que vai ser depois uma experiência ruim. Quando eu voltar, eu vou estar muito cansado, não vou conseguir dar continuidade. O que importa? Tu fazer agora ou tu dar continuidade de longo prazo? Longo prazo. Então, cara, agora,
Segue como tá a tua rotina, faz a tua viagem, quando tu volta, tu vem e tu organiza. Então tu não precisa ter essa pressa. Muitas vezes, né, quando a pessoa tá nesse sentimento de estresse que a gente falou no início do burnout, ou com relação a esse quadro que a gente vai falando, né, nesse contexto da pessoa tá só trabalhando, é o desespero. E o desespero faz com que a pessoa não tenha esse tipo de autocontrole, esse tipo de autoconhecimento, porque o foco dela não tá nela, tá fora. E ela não controla? E ela não controla o que tá fora. E ela vive nesse mesmo ciclo também. Sempre pensando, né? Não só o que falta, mas a gente tem que pensar o que eu tenho que fazer para resolver isso que falta. Para ir em busca disso. E a gente sempre fica a mesma resposta, então é difícil que a gente consiga fazer uma coisa diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Para nós partir para o encerramento, o que tu considera assim como uma rotina perfeita? Eu sei que é difícil. Sim. Muitas pessoas elas são diferentes em vários aspectos, mas algo que pode ser meio que comum. Uhum. Só para ver se tu tem a mesma linha de raciocínio que eu sobre como o teu dia pode ser bem aproveitado. Tá, perfeito. Primeira coisa, cara, a gente sempre fala em acordar cedo como uma mudança de vida, né? Cara, eu já fui uma pessoa de acordar meio-dia e hoje sou uma pessoa de acordar 7, 6h50, por ali, porque meu dia já começa um pouco depois. Comparado que eu acordava tarde, eu acordava cedo, cara, acordar cedo sempre é a melhor opção. Sempre foi a melhor opção. Foi mais difícil, mas sempre foi a melhor opção. E uma coisa muito importante, cara, ritual matinal. Que é aquilo que tu falou antes com relação a tu poder fazer tua devoção, poder fazer teu café da manhã, fazer teu cardio. Ritual matinal é como tu acorda e como tu prepara o teu dia para que tu se sinta bem e tu sinta que vai ser um bom dia. Porque tu tem que construir um bom dia. Ele não só acontece, esse dia foi bom, a gente pensa no final, né? Cara, tem que pensar no início. Como é que eu vou fazer para ser um bom dia? É tu ter uma coisa tranquila de manhã. Então eu, por exemplo, eu acordo, lavo meu rosto, faço meu alongamento, passo um café, estou fazendo cardio agora de manhã, volto, tomo um café da manhã e aí eu vou trabalhar. Isso eu estou começando a trabalhar 9 horas muitas vezes, porque eu tenho essa possibilidade, né? Às vezes eu não tenho um paciente, por exemplo, às 9 e eu já não estou com as tarefas operacionais, eu vou estudar. Porque eu tenho uma brecha ali, às vezes de 1 hora e meia que eu vou fazer isso aí. Então, estudar de manhã ajuda muito. A gente tem esse ritual matinal, que é para uma forma de tu acordar. Estudar na parte da manhã é melhor. Da manhã. Por que é muito bom, tá? Eu tô falando que é perfeita. É a ideal, não tô falando que é fácil. Mas a perfeita é justamente porque tu tá com a cabeça fresca, cara. Tu não tem ainda problemas pra resolver. Tu ainda não tá desgastado do trabalho que tava desenvolvendo de manhã. Na verdade, o cara até tem problema, mas ele não viu o celular dele. Esse é o ponto. Não pode olhar o celular, mano. Ele não tá lá focado naquele trabalho. Mas ele tá conseguindo pensar em outras coisas. A cabeça dele tá livre pra isso. Ele não tá pensando... Claro, ele pode estar pensando no cliente. Tudo bem, acontece. Mas se o cara, por exemplo, ele conseguir dedicar um tempo para prestar atenção numa coisa que não seja especificamente um problema agora do trabalho, mas sim algo que ele possa estar estudando para a vida dele, seja com relação à espiritualidade, seja com relação ao relacionamento, seja uma habilidade que ele tem que aprender. Cara, às vezes bota vídeo no YouTube e aprende uma coisa específica. O fato de estar estudando de manhã, esse comportamento, faz com que tu associe melhor as ideias. E tu prepara a tua cabeça e, já aprendi uma coisa. Tu já sai super confiante de casa. Ou até no caminho de casa. Eu pegava antes transporte para trabalhar. Eu levava 2 horas de transporte, trem, ônibus. Caramba. Eram 4 horas por dia. Então, cara... Tu tava trabalhando no Caçapava? Eu morava em São Leopoldo, eu trabalhava em Eldorado do Sul. Trabalhava na Dell. É longe. Então eu pegava um ônibus pro centro, o trem de São Leopoldo pra Porto Alegre e um ônibus de Porto Alegre a Eldorado do Sul. Dá pra te ouvir podcast o dia todo, mano. Cara, podcast, leitura, eu lia muito nesse período, assim. Às vezes eu não queria ler, tava cansado, ok, botava música no começo, até acordar um pouco mais, depois eu ia lendo. Cara, imagina 4 horas de transporte, basicamente, por dia. O que eu não posso aprender nesse momento? E eu chegava no meu trabalho, cara, com a energia lá em cima. Porque eu já tinha aprendido alguma coisa, já tinha visto alguma coisa diferente. Não necessariamente ia aplicar aquilo no trabalho, mas eu já me senti uma pessoa melhor. Porque eu já me senti que eu progredi. Meu dia já valeu a pena. Agora que é bônus, cara. Entendeu? Então, tu ter um processo de manhã que faça com que tu já se sinta que tu tá vencendo o dia logo de manhã, já te dá um nível de energia, um nível de confiança pro restante do dia muito maior. Pode acontecer, cara, vai acontecer muitos problemas, vai ter muita situação para tu resolver. Mas tu se sente mais à vontade para fazer isso. E tu se sente mais confiante, com mais autoeficácia. E isso faz com que o nível de estresse diminua também. Porque tu se sente preparado para lidar com aquela situação. A insegurança aumenta o estresse. Então, se no começo do dia tu já consegue estudar alguma coisa, aprender alguma coisa diferente,
Tu já se sente mais preparado para lidar com o estresse e ele vai ter menos efeito sobre ti. E quando tu voltar para casa, tu vai conseguir descansar. Porque tu já conseguiu lidar com essa situação durante o trabalho. Porque tu se sentiu mais eficaz, mais confiante, mais seguro. Então tu vê, a alta performance, ela é mais os efeitos de bola de neve, de certa maneira, ao longo do tempo, que vai se construindo isso ao longo dos dias, que faz com que tu consiga performar. E aí tu consegue performar não só num dia, não só por uma semana, não só por um mês, tu consegue performar ao longo do ano, porque tu estruturou a tua rotina, teu estilo de vida, para que tu possa vivenciar esses sentimentos com mais frequência, e isso te coloca mais numa posição, digamos assim, perfeita para performar. É isso que um atleta de alto rendimento faz. Se for ver a rotina do LeBron James, por exemplo, que é o maior atleta de basquete da história, que a gente vai analisar assim, a rotina dele, cara, ele tá sempre se preparando para isso. O jogo é de noite. Cara, o dia inteiro ele tá ali em fisioterapia, ele tá numa processo de alimentação, ele tá jogando videogame. O cara tá jogando videogame, cara. Mas por quê? Porque isso coloca a cabeça dele num lugar específico, com um humor específico, e ele vai entrar em quadra confiante. Do que você ficar o dia inteiro pensando, hoje o jogo tal. Nossa, hoje é o final de campeonato. Nossa, hoje eu tenho que performar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tu começa a entrar nesse looping de pensamento, tu te perde. Tu fica mais inseguro, tu fica mais ansioso. Tu perde aquela conexão com o momento. Então, quando tu faz esse processo do início do dia, tu te conecta com o teu momento, te conecta com o teu dia, e aí tu tá no controle. Tu não tá sob o controle. Perfeito, cara. Top demais. Baita bate-papo aqui. Baita bate-papo. Falei que nem um colono agora. Mano, baita bate-papo mesmo que a gente... Que bom, fico feliz. Que a gente trouxe aqui. Eu acho que vai clarear muita coisa pra muita gente. E tem muita coisa de valor aqui que a gente falou. Tu trouxe muito conteúdo abundante, transbordou demais, velho. Fico feliz, demais. Cara, uma honra. Até se tu quiser deixar algum recado final aí da tua participação, o que tu pode dizer pras pessoas hoje? Cara, eu posso dizer uma coisa muito importante, é que a tua vida tá na tua mão. A construção da tua vida é única e responsabilidade tua. Se tu não fizer o que precisa ser feito para poder melhorar a tua vida, ela vai continuar da mesma forma. Então, não é fazendo as mesmas coisas todos os dias que tu vai chegar num lugar diferente. Tu precisa mudar. Mesmo essas pessoas que têm alta performance, elas precisam mudar no dia. Elas precisam fazer alguma coisa diferente. Esse processo de manhã, ele é essencial para que tu possa ter mais controle sobre isso, mas nem todo dia tu vai fazer a mesma coisa. É que nem o que o Wagner falou, ele não gostava de rotina, porque poderia deixar ele mais rígido, com menos novidade, com menos movimento, mas de certa maneira trazia estrutura para ele. E isso também não impediu ele de fazer coisas diferentes, coisas novas, como esse podcast. Então uma coisa muito importante que tu precisa entender para o teu processo de desenvolvimento de vida é que por mais que tu comece a construir uma estrutura, uma rotina para dar conta do teu dia a dia, para dar conta das mesmas coisas que tu sempre faz, alguma coisa de novidade tem que ter. Alguma coisa de diferente tem que proporcionar para ti mesmo e para tu poder desenvolver o teu pensamento de uma outra maneira e aí de fato começar a fazer outras perguntas sobre a tua vida, para que tu possa encontrar outras respostas e a partir dessas novas respostas construir novos comportamentos sobre uma nova vida, uma nova construção e aí de fato começar a atingir aquilo que tu realmente quer atingir. Porque o mais importante de tudo que eu quero que tu fique nesse podcast é a resposta certa está em fazer a pergunta certa. Agora, a gente não vai acertar a pergunta de primeira. Por isso que o movimento é importante. Por isso que a novidade é importante. Por isso que fazer coisas diferentes é importante. E por isso que ter uma rotina também é importante. Porque você se conhece e a partir do momento que você se conhece, você entende o que falta em você. E a partir daí, você constrói a vida com base nisso. Paulado aí, mano. Fez sentido? Total, mano. Total. Demais, cara. Obrigado pela tua participação aqui. Foi meu, eu tenho certeza que muita gente vai levar grandes ensinamentos desse episódio. E eu quero dizer pra você que acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e, se possível, comentar o que você achou aqui dessa nossa conversa, que eu tenho certeza que foi abundante para muitas pessoas. Fique com Deus e até o próximo episódio.